Temos perguntas? Como é bom a gente ter o coral para nos incentivar, nos tranquilizar. Alô. E agora, como dissemos no início, teremos a possibilidade de ter mais uma vez o Sidney respondendo a dúvidas que são trazidas por vocês. Dúvidas essas que podem ser até de outras pessoas que estão aqui e que são esclarecidas também para todos nós, né? Só me ajeitar aqui já começa, viu, Sidney? Tudo bem, Sidney? Tudo bem? Para a gente começar, então. Como ocorre o desencarne dos animais? Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco mais uma vez. Nós temos algumas instruções que vêm no plano espiritual a respeito dos animais. Eu fiz um apanhado disso tudo, e se alguém depois tiver algum interesse, pode mandar para mim um e-mail ou um WhatsApp, que eu posso fornecer esse material mais detalhado, mais pesquisado. Porque hoje aqui a gente apenas dá assim alguma informação a respeito. Costuma-se dizer que os animais são os nossos irmãos inferiores, e não está errado. Na verdade, eles têm apenas um princípio espiritual, eles não têm um espírito ainda. Eles têm um princípio espiritual que, assim como a matéria, assim como os corpos vão evoluindo, assim como Darwin nos trouxe a teoria evolucionista, paralelamente, Kardec nos trouxe também a evolução do princípio vital para a alma. Então, a maneira como se conduz o nascimento e o desencarne dos animais não é exatamente como ocorre com o espírito. Mas nós temos, assim, vamos dizer, algumas informações, como, por exemplo, quanto tempo que o animal permanece no plano espiritual. As informações que temos é que o reencarne deles é quase que instantâneo. Eles saem de às vezes mudam de raça ou coisa assim. Mas, por outro lado, temos também notícias de que há animais que colaboram lá no plano espiritual. André Luiz, por exemplo, no livro Nosso Lar, nos traz notícias dos samaritanos, espíritos que se dedicam a ir até o umbral para resgatar espíritos endividados que já estão arrependidos e já têm condição para vir para uma situação um pouco melhor. E André explica que não seria nem caridoso eles descerem com um disco voador lá, com aeróbus, porque as pessoas que estão lá estão ainda muito perturbadas, espíritos que precisam, para se falar com eles, para se relacionar com eles, tem que ter muito cuidado, para não assustá-los mais, para não trazer mais medo do que eles têm. Então, o que acontece? Eles vão lá com aquelas carruagens antigas, puxadas inclusive por cavalos, acompanhados de cães. Então, André nos escreve isso no livro Nosso Lar. Isso quer dizer para nós que nem todos os animais desencarnam e reencarnam imediatamente. Por outro lado, temos tido notícias de animais de estimação que acabam criando um vínculo muito forte com os seus donos, muito carinho da parte de um e de outro, e nós temos tido, assim, alguns fatos, não é coisa geral,
de encontro com animais de estimação. Na minha família mesmo, nós temos um caso interessante. Por um problema lá de um pet shop, uma cachorrinha da minha enteada morreu. E ela ficou muito chateada. E aquele que hoje é marido dela, encontrou assim uma oportunidade de aproximação com ela, doando uma cachorrinha igualzinha que ela tinha. Agora, o interessante é que essa cachorrinha nova, ela começou a dar mostras de que ela conhecia a casa em que ela estava. Então, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas um animal que provavelmente se aproximou dela, tendo em conta os laços afetivos que ela tinha antes. Vocês vão me perguntar, dizer que uma cachorrinha reencarnou para vir? Não sei, mas eu sei que nós tivemos ali alguns fatos bem interessantes que eu não consigo explicar, mas com certeza tem alguma coisa a mais que o plano espiritual ainda não nos passa. A pergunta foi como desencarnam os animais ou como reencarnam? Como ocorre o desencarne? Depende da raça, depende dos tutores. Ocorre normalmente o desligamento e, segundo consta, eles voltam imediatamente. Mas, como eu falei para vocês antes, há casos em que eles permanecem à disposição lá no plano espiritual para outras atividades. E temos tido algumas notícias de reencontro de tutores com seus animais lá na espiritualidade. Se Deus criou o mundo, quem criou Deus? Essa é fácil, né? Deus é o Criador. Então, não temos... nossa cabeça ainda não aceita isso, né? Nós ainda não conseguimos entender o infinito nem o eterno. Mas, simplesmente, Deus é o Criador. Nós somos criaturas. Existe limite entre a bondade e a tolice? Até que ponto insistir em situações ou pessoas que já nos decepcionaram não é apenas tolice disfarçada de bondade? Na verdade, eu entendo que há situações realmente que nós fazemos de tudo para nos aproximar de determinadas pessoas e elas não correspondem ao nosso afeto. Daí, então, a pergunta é dizer da decepção, né? Da falta de ânimo para que a pessoa permaneça ao lado da outra. Nós entendemos que essas situações não acontecem apenas numa vida. Quando nós nos aproximamos de alguém, é porque houve um acordo, houve uma similaridade de vibrações. Então, houve uma combinação lá no plano espiritual para que essas criaturas convivessem, ou como marido e mulher, ou como irmãos, como filhos. Então, há um compromisso. Mas uma coisa é aquilo que a gente se compromete lá, outra coisa é a prática, o que acontece efetivamente nas nossas vidas. Como diria meu pai, nós infelizmente roemos a corda, isto é, não cumprimos aquilo que prometemos no plano espiritual. E o que acontece? Às vezes, duas pessoas reencarnam, elas têm tudo para uma aproximação, para uma conciliação ou uma reconciliação, e às vezes uma dessas criaturas resolve, tem outro pensamento. O que vai acontecer? Esta que fez de tudo para que ocorresse a reconciliação, ela vai caminhar, ela vai progredir.
eventualmente, pelos laços de afeto, ela vai tentar voltar para ajudar a outra pessoa. Mas é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Então, o que mais acontece é a gente desencarnar, reencontrar-se no plano espiritual e dizer assim, puxa vida, mas perdi novamente essa oportunidade. E aí, lá no plano espiritual, as pessoas combinam, conversam, e se existe uma insistência de uma das partes para que não ocorra a reconciliação, ela vai responder por isso. E como é que vai responder? Pela dor, vai reencarnar às vezes uma situação solitária, tinha tudo para se dar bem com uma pessoa, mas ela recusou essa criatura em dado momento, aí ela vem numa outra vida, passando por uma situação difícil, para poder valorizar aquele momento que até então seria de se esperar que essas pessoas se unissem. Eu estou cansado de ver aí criaturas que poderiam caminhar juntas, e uma delas acaba preferindo ficar para trás. E lá na frente depois ela se arrepende, quer ir atrás. Às vezes o indivíduo, o parceiro está muito mais evoluído, retorna para ajudar, mas nem sempre é possível a convivência pela diferença de níveis. Mas a doutrina espírita nos ensina que ninguém está perdido. Então, mesmo essas criaturas que relutam, que não dão a sua contribuição para que ocorra uma convivência pacífica, mais cedo ou mais tarde ela vai cair em si e vai pedir uma nova oportunidade para que ocorra essa união. Enfim, graças a Deus, a doutrina espírita nos explica, nos orienta, que todos nós teremos muitas oportunidades, inclusive aquela que no momento atual está desprezando uma pessoa. Uma pessoa em estado vegetativo, com pouca consciência e sem movimentos, ao retornar ao plano espiritual, retoma os movimentos e a consciência do que ocorreu com ele? Sim, às vezes não imediatamente. Mas tem um caso que eu, inclusive, citei num dos meus livros, não tenho certeza qual que é, se não me engano, o Theo que é bom para falar dos meus livros, que ele sabe todos decora aí. Mas, se não me engano, é Luz em Paris, em que eu conto um caso real em que Allan Kardec evoca o espírito de um menino, um jovenzinho, que tinha um grau de alienação mental. Quando ele se desprende do corpo e se comunica através do médium, porque isso é possível, não é muito comum, não é muito usual, mas pode acontecer uma comunicação mediúnica de uma pessoa viva. Nós tivemos aqui no SEAC, muitos anos atrás, um médico daqui de Bauru, que inclusive, se não me engano, ele era ginecologista, se não me engano, ele fez o parto da minha mãe, eu nasci através dele. Ele teve um AVC e ficou 20 anos numa cama. E ele se comunicou aqui no SEAC, dando notícias dele enquanto ele estava em estado de coma. E aí ele anunciou o desencarne dele, o que efetivamente aconteceu dali a alguns dias. Tudo isso para dizer para vocês que uma pessoa viva pode dar uma comunicação mediúnica. Não é comum, precisa de um médium muito especializado, em condições de elevação moral, mas é possível. Pois bem, aquele caso que Kardec evocou o menino, no momento que ele se afastou do corpo, ele ficou normal. Ele raciocinava, conversava. E só para encerrar, porque a história é um pouco longa, está num dos meus livros, se alguém tiver interesse depois pode procurar.
Kardec pergunta para ele: como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo livre. Kardec faz uma metáfora com ele. É como se você tivesse, como se fosse um pássaro que saiu de uma gaiola. Exatamente. Porque o meu corpo está enfermo, mas eu não estou. Isso quer dizer, caros irmãos, não todos os casos, mas é possível assim que logo que essa pessoa desencarne, ela comece gradativamente a voltar à normalidade. Eu estou falando gradativamente porque há espíritos mais elevados que optam por uma encarnação pesada como essa, mas assim que desencarnam, eles já adquirem lucidez, equilíbrio, raciocínio livre. Assim como algumas crianças, quando desencarnam, algumas permanecem como crianças durante algum tempo. No livro Voltei, de Irmão Jacó, ele narra inclusive uma espécie de colégio de crianças que, abre aspas, morreram e não adquiriram maturidade em seguida. Permaneceram uns tempos como crianças ainda. E outras não. Outras, como há muitos casos narrados na literatura espírita, a criança desencarna e em seguida ela já assume a condição de adulto, de raciocínio completamente liberado. Então, essa criatura, essa pessoa que está na situação, passando por uma doença de longo curso, André Luiz fala a esse respeito no livro Ação e Reação, dizendo que há um tipo de dor que a pessoa passa preparando-a para o desencarne. André Luiz descreve esses fatos, mostrando para a gente que, em muitos casos, a pessoa precisa da doença de longo curso. Daí, quando ela desencarna com mais leveza, com mais facilidade, e gradativamente vai encontrando a sua consciência e vai retomando todo o seu raciocínio, toda a sua movimentação. Pergunta, acho que é só para complementar tudo que você já falou. No caso do Alzheimer, acontece a mesma coisa com o espírito depois que desencarna. Está falando aqui, a pessoa boa a vida inteira e apresenta esse mal de uma hora para outra. Qual que é a visão espírita em cima disso? Charles Simonetti fez uma pesquisa a esse respeito e eu tive a felicidade de acompanhar esse trabalho dele. A opinião dele era de que o Alzheimer, como outras doenças da velhice, ela geralmente é kármica. Então faz parte assim de um planejamento lá no plano espiritual para que o indivíduo passe uma parte da vida nessa situação de alheamento. Eu particularmente fiz uma pesquisa e descobri que as pessoas que têm Alzheimer, embora elas se esqueçam, se elas eram boas quando estavam plenamente conscientes, elas dão um pouco trabalho para a família. Isto é, elas continuam sendo boas. Mas se o indivíduo era agressivo, e ele, mesmo no Alzheimer, dá trabalho para a família. E esses que são pessoas efetivamente boas, normalmente estão em provação, isto é, eles pediram para passar por essa situação. Agora, todos nós, eu que talvez seja o mais velho aqui da sala, eu não paro de trabalhar, não paro de ler, não paro de escrever. Eu acho um pecado falar que eu preciso matar o tempo. Eu precisaria de um dia muito maior, porque eu sempre estou em atividade. Não quer dizer que eu não venha a ter o Alzheimer, porque pode ser que esteja dentro do meu quadro provatório
passar por essa situação. Mas, normalmente, as pessoas assim que não têm um peso muito forte, kármico, quando ela desencarna, ela retoma normalmente a sua consciência. A pessoa coloca aqui a seguinte questão: tem algum significado ao reencarnar com síndrome de Down? Aí eu estenderia qualquer tipo de Deficiência. deficiência. Tem, sim, claro. E a doutrina espírita, graças a Deus, nos dá o consolo, mostrando que não existe nenhum efeito sem causa. Tempos atrás, uma senhora consultou um sacerdote, muito conhecido de todos nós, e eu admiro muito esse sacerdote, e perguntou para ele: por que o meu neto nasceu com síndrome de Down? Ah, minha filha, na casa em que há uma criança nessa situação, todos convergem para ela. Essas crianças normalmente são muito delicadas, muito carinhosas, e o ambiente na casa muda, porque fica em função da criança. E a avó respondeu: isso eu sei, acontece isso na minha casa. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei por que na minha casa e não na do vizinho. Aí esse padre teve, assim, a coragem de dizer para ela: olha, isso eu não sei responder. Claro que ele sabe. Eu sei que ele lê livros espíritas, mas só que, pelos compromissos eclesiásticos, ele não pode falar em reencarnação. Ele não pode falar que uma criatura que cometeu alguma coisa muito séria no passado, ela comprometeu a sua alma. Porque quando nós fazemos alguma coisa de errado, é como um bumerangue. Ela vai e volta. É como se nós impregnássemos a nossa alma de pontos escuros. Essa impregnação, se nós não conseguimos depurá-las na vida atual, nós vamos para o plano espiritual com elas. A alma, isso é uma metáfora, hein, gente? Não é desse jeito que eu vou falar, só para eu me fazer entender. É como se a alma fosse lá para o plano espiritual, cheia de furinhos, cheia de buracos. E como o perispírito, ele plasma o novo corpo, o perispírito vem nos trazer de volta, ele sensibiliza o corpo que ele vai usar numa nova encarnação. A pessoa que cometeu muitos erros, principalmente em relação a si mesma ou a terceiros, ela fatalmente não terá um corpo normal. Não é castigo de Deus. Trata-se simplesmente de um comprometimento. Se eu dou um tiro numa pessoa, eu não atinjo a alma dela, mas eu atinjo a minha alma. Então, numa outra encarnação, eu posso vir com um problema. Eu estou falando posso, porque as coisas podem mudar. Ela pode vir na outra vida com uma ferida física muito semelhante àquela que ela provocou em outra pessoa. Então, tudo isso para dizer que as nossas deficiências inatas, elas não acontecem simplesmente por problemas biológicos. O nosso perispírito, a nossa alma, plasma o nosso corpo. E se nós não cuidarmos da nossa alma agora, enquanto estamos encarnados, e desencarnamos com ela com vários comprometimentos, com vários furos, várias manchas das atitudes erradas que nós cometemos, é quase certeza que na outra vida essa pessoa vai nascer com um corpo totalmente comprometido. Repito, não é castigo de Deus, é que nós agora fizemos a coisa errada e praticamente estamos já programando uma outra vida com situações bem comprometedoras
no físico que vamos ter na outra vida. Daí a importância de nós nos conservarmos conscientes, levarmos a sério a nossa religião, nós procurarmos toda a noite verificar o que eu tenho feito de errado, será que eu estou ofendendo alguém? Será que eu estou machucando alguém? Como aquele caso que na primeira pergunta, a pessoa está tentando se conciliar com alguém e não consegue, essa que fez de tudo, ela terá uma vida normal no plano espiritual, vai reencarnar normalmente. A outra não. A outra provocou mal, machucou. Ela provavelmente vai ter problemas numa nova encarnação. Tem mais uma. A pessoa que fez essa pergunta, me perdoe, eu vou resumi-la, tá? Para ficar mais claro aqui para ele responder. Existe vida em outro planeta e como que a gente entenderia o início da vida do ser humano? Bem, eu falei um pouquinho disso, né? O início da vida do ser humano, a teoria de Darwin é absolutamente aceita pela doutrina espírita. Não foi aceita imediatamente. Quem tiver uma primeira edição do Livro dos Espíritos, aquele de 1857, ali Kardec não aceitava ainda a teoria evolucionista. Mas já na edição de 1860, sim, ele aceitou. E até hoje é a edição que vem para nós. Então ali ele aceita a evolução do corpo humano e, paralelamente, como já falei quando falei dos animais, a evolução do espírito, que sai do princípio vital e passa a ser espírito. E essa transformação, essa convergência, não ocorre no planeta Terra. Aquele elo perdido que estão procurando aí, conectar-se com o animal mais inteligente que existiu para o primata humano, esse elo não está aqui na Terra, ele acontece em outro planeta. Agora, não precisamos muita argumentação para dizer da pluralidade dos mundos habitados. Nós temos bilhões, trilhões de estrelas com as suas famílias de planetas em volta. Vocês acham que Deus ia criar isso só para deleitar os namorados numa noite estrelada? É claro que, e aí a doutrina espírita vem nos assegurar que todos os corpos celestes são habitados. Mas como é que é isso? Foram uma sonda lá em Marte e não acharam nada? Mas aí é que nós não sabemos exatamente o tipo de vida que pode estar ocorrendo lá. Rapidinho, né? Gostaria de agradecer ao Sidney por essa oportunidade, mais essa oportunidade. Espero que as respostas tenham atingido aí as necessidades de cada um. E o mês que vem teremos novamente, se Deus quiser. Com certeza. Deixa eu só falar uma coisinha. Como eu falei que eu tenho um trabalho lá sobre os animais, se a pessoa que fez a pergunta quiser mais detalhes, pode passar um e-mail para mim. Meu e-mail é fácil de guardar, é 1948@uol.com.br, ou então um WhatsApp para 14 3223 1948. Se esquecerem tudo isso, a Patrícia tem meu contato. Então, a pessoa que fez a pergunta sobre os animais, se quiser que eu mande esse trabalho que eu fiz, porque tantas vezes me perguntaram sobre os animais, que eu fiz um texto sobre o assunto, com base, naturalmente, nas obras que temos à disposição na doutrina espírita. O mesmo acontece com aquela pergunta sobre o jovem que tinha alienação mental e Kardec o evocou. E quando ele se comunicou, ele mostrou plena naturalidade, plena normalidade de raciocínio, dizendo que o corpo dele estava comprometido, mas o espírito dele não. Então, se essas pessoas quiserem mais detalhes, porque nós tivemos hoje pouco tempo para responder, podem mandar um e-mail, um WhatsApp para mim. Vou repetir, mas se não guardarem,
peguem com a Patrícia lá embaixo. 1948 @uol.com.br. E o WhatsApp é 14 3223 1948. O pessoal está pensando aí, 1948, será que é a idade dele? É isso mesmo. Obrigado, Sidney. Finalizando os nossos trabalhos, acredito que todos já perceberam que os passistas se dirigiram às câmaras de paz. Aqueles que tiverem interesse e necessidade de receber esse benefício, peço que fiquem em seus locais. Nós temos trabalhadores que irão auxiliá-los na organização. Agradecemos a presença de todos nessa noite de atividades e também aqueles que nos prestigiaram até esse instante. Vamos finalizar então, como de costume, realizando uma prece. Convido a todos para que fechem os olhos. Um sentimento de gratidão por mais uma vez essa casa estar de portas abertas, para que, ao adentrarmos, recebendo não só as energias desse ambiente, não só a inspiração da espiritualidade, aproveitando esses momentos, aproveitando o que é tratado, aproveitando a música do coral, que a gente consiga retornar aos nossos lares em segurança, levando daqui a reflexão do que foi tratado, e que a semana que vem estejamos novamente reunidos nesse ambiente para continuarmos o nosso aprendizado. Aprendizado esse que deve se basear nessa doutrina maravilhosa que abraçamos e que nos dá a possibilidade de enxergarmos um pouco mais além do que a nossa vista física é capaz. Obrigado mais uma vez, Jesus, em seu nome e em nome de Deus. Encerramos as nossas atividades na noite de hoje. Que assim seja.